Olá, Vinícius. Me chamo Ana e vou contar o relato que até hoje me assombra, mesmo depois de tantos anos. Sabe aqueles lugares que a gente sente um arrepio só de ouvir falar? Um silêncio que pesa, um vento que sussurra coisas que a gente não entende. Foi num lugar assim que eu vivi o inferno. Tudo começou com uma viagem, daquelas de amigos, sabe? Juntar a galera, alugar uma van e se jogar para algum lugar diferente. A ideia era fugir do caos da cidade, respirar ar puro e, claro, acampar. Um amigo, o Lucas, tinha ouvido falar de uma trilha incrível no meio da Serra da Mantiqueira. Lugar isolado, cachoeiras cristalinas e uma vista de tirar o fôlego. Ele dizia todo animado. O que ele esqueceu de mencionar, pelo menos no começo, era que essa trilha passava por um vilarejo fantasma. Rio Bonito era o nome. No mapa parecia um ponto minúsculo, quase insignificante. Mas no meio da serra, perdido entre picos e vales, ele existia. Ou melhor, existiu. No primeiro dia, a trilha foi linda, exatamente como o Lucas prometeu. Subimos montanhas, atravessamos riachos, o sol batia forte, mas a brisa da serra refrescava. Risadas, fotos, a energia lá em cima. Acampamos em um vale aberto com a promessa de que no dia seguinte chegaríamos à tal Vila Fantasma. Ninguém parecia muito preocupado com o fantasma no nome. Éramos jovens, aventureiros, e no fundo, achávamos graça dessas histórias. Lembro que o Ricardo, o mais cético do grupo, até brincou dizendo que ia acender uma fogueira e chamar os fantasmas para um churrasco. Mal sabia ele o quão perto da verdade e o quão longe da brincadeira a gente ia chegar. No dia seguinte, o clima mudou. Acordamos com o céu nublado, um vento frio cortava o vale e uma névoa densa começava a se formar nas montanhas. A atmosfera já não era a mesma. O caminho para Rio Bonito era mais fechado, a trilha sumia em alguns trechos e o silêncio, antes agradável, agora era opressor. As árvores pareciam mais altas e escuras e a névoa, que antes era distante, começou a nos envolver, como se o próprio vilarejo estivesse nos chamando, nos puxando para dentro de si. Quando finalmente chegamos em Rio Bonito, o impacto foi forte. Não era uma ruína romântica, charmosa como em filmes. Era um lugar morto, esquelético. Casas de pedra com telhados desabados, janelas vazias como olhos sem alma, ruas de paralelepípedos tomadas pelo mato. A névoa dançava entre as construções, dando a impressão de que sombras se moviam nos cantos dos olhos. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo gemido do vento que assobiava entre as casas vazias. Até os pássaros pareciam ter abandonado aquele lugar. A primeira casa que exploramos foi a igreja, ou o que restava dela. O telhado havia caído, deixando o altar exposto ao tempo. Bancos de madeira apodrecidos, pedaços de vitrais quebrados no chão, e no centro do altar, uma cruz de madeira tombada, como se tivesse sido derrubada por uma força invisível. Lembro do arrepio que senti ao entrar ali. Não era frio físico, era algo mais profundo, como se o lugar estivesse carregado de uma energia ruim, densa, sufocante. Saímos da igreja e fomos para o que parecia ter sido a casa principal do vilarejo. Talvez a do antigo líder ou do padre, não sei. Era maior que as outras, com 2 andares e uma varanda de madeira que rangia terrivelmente com o vento. Entramos com cuidado. O chão de madeira estalava a cada passo. O ar era pesado, empoeirado, com um cheiro estranho, úmido e velho, como de mofo e alguma outra coisa que eu não conseguia identificar, mas que me embrulhava o estômago. No andar de baixo encontramos o que devia ser a sala de estar e a cozinha. Móveis antigos em ruínas, pratos e panelas enferrujadas, tudo coberto por uma grossa camada de pó. Subimos para o andar de cima por uma escada tortuosa que a cada degrau parecia que ia desabar. Lá em cima, encontramos quartos. Um deles tinha um berço de bebê, balançando levemente com a brisa que entrava por uma janela quebrada. Um berço vazio, em um lugar abandonado, já era assustador por si só. Mas o que realmente me paralisou foi o desenho na parede, ao lado do berço. Um desenho infantil, feito a carvão, de uma figura sombria, alta e magra, com olhos grandes e vazios, e braços longos e finos que pareciam se estender até o teto do quarto. Naquele momento, o clima de brincadeira acabou. O Ricardo, que antes zombava dos fantasmas,
estava pálido, sem graça. A Ana Paula, a mais corajosa do grupo, agarrou meu braço com força. Até o Lucas, que tinha nos trazido até ali, parecia hesitante, olhando para os cantos escuros dos cômodos, como se esperasse que algo saltasse de lá. Decidimos sair da casa o mais rápido possível. Rio Bonito já não parecia um lugar interessante para explorar, e sim, um lugar do qual precisávamos fugir. Voltamos para o centro do vilarejo tentando manter a calma, fingindo que nada de estranho tinha acontecido. Mas a verdade é que todos sentíamos a mesma coisa. Um medo crescente, uma sensação de que estávamos sendo observados, de que não éramos bem-vindos ali. Enquanto caminhávamos pela rua principal, ouvimos um som, um sussurro fraco, vindo do meio da névoa, como se alguém estivesse chamando nossos nomes. Não conseguimos entender o que dizia. Era como um murmúrio ininteligível, mas a entonação, a forma como as palavras eram pronunciadas, era arrepiante. Paramos em silêncio, tentando identificar a direção do som. O sussurro parou. Respiramos aliviados, achando que talvez fosse só o vento brincando com nossos nervos. Continuamos andando, mais rápido agora, querendo deixar Rio Bonito para trás o quanto antes. Mas então o sussurro voltou. Mais alto, mais claro, e dessa vez não havia dúvidas. Estava chamando nossos nomes, um a um. Lucas, Ana, Ricardo, Ana Paula. A voz era rouca, gutural, parecia vir de dentro da terra, de dentro das pedras das casas, de dentro da própria névoa. Começamos a correr, desesperados, sem direção, apenas querendo escapar daquilo, daquela voz, daquele lugar. Corremos pelas ruas desertas de Rio Bonito, tropeçando nas pedras soltas, desviando de casas em ruínas, a névoa nos engolindo, a voz nos perseguindo. Em um momento, me separei do grupo. Na confusão, na correria, perdi meus amigos de vista. Me vi sozinha, perdida no labirinto de casas abandonadas, com a névoa me cercando e a voz sussurrando meu nome cada vez mais perto. Caí, tropecei em uma raiz, rolei por um barranco e parei em uma clareira no meio do mato. Levantei, tonta, machucada, olhei em volta. A névoa parecia ter se dissipado um pouco ali, mas a escuridão das árvores ainda me cercava. E a voz ainda estava lá, mais perto do que nunca. Ana! Sussurrava bem atrás de mim. Virei-me lentamente, o coração batendo na garganta. E vi. Não sei descrever exatamente o que vi. Não sei se era real, se era fruto do meu medo, da minha imaginação. Mas lá estava, na minha frente, a figura do desenho do quarto do bebê. Alta, magra, escura, com olhos grandes e vazios que brilhavam na penumbra. Seus braços longos e finos se estendiam em minha direção. Seus dedos retorcidos e ossudos se movendo lentamente, como se me convidassem para algo, ou como se quisessem me agarrar. Não consegui gritar, não consegui me mover, fiquei paralisada, hipnotizada por aquela visão de horror. A figura se aproximou, flutuando, sem tocar o chão, seus olhos fixos nos meus. Senti um frio intenso, um pavor paralisante, como se minha alma estivesse sendo sugada para fora do meu corpo. Fechei os olhos com força, esperando o pior, esperando o toque daqueles dedos gelados, esperando ser levada para uma escuridão. Mas então, o silêncio. Um silêncio absoluto, um silêncio que era quase tão assustador quanto a voz. Abri os olhos lentamente. A figura havia sumido. A névoa havia se dissipado completamente. O sol começava a romper as nuvens, iluminando a clareira. Eu estava sozinha, no meio do mato, exausta, aterrorizada, mas viva. Levantei cambaleando e corri. Corri sem parar, sem olhar para trás, até encontrar a trilha novamente, até ouvir vozes conhecidas me chamando. Eram meus amigos, me procurando, tão assustados quanto eu, mas vivos. Conseguimos sair de Rio Bonito. Voltamos para a van, voltamos para a cidade. Nunca mais falamos sobre o que aconteceu naquele vilarejo. Tentamos esquecer, enterrar aquela experiência no fundo da nossa memória. Mas Rio Bonito não me esqueceu. Às vezes, no silêncio da noite, ainda ouço o sussurro chamando meu nome. E às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo aquela figura escura, com seus olhos vazios e seus braços longos e finos,
me esperando na névoa. Rio Bonito ficou para trás, mas o terror que vivi lá, esse, me acompanha até hoje. E eu sei, no fundo, que nunca vai me deixar. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.